Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo declara: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Aqui estamos em um terreno teológico que por séculos gerou debates. A predestinação. Seríamos apenas marionetes no roteiro divino? Ou livres para escolher, ainda que Deus saiba tudo antecipadamente? Este é o ponto de tensão entre calvinistas e arminianos. De um lado, a soberania absoluta de Deus, que predestina alguns à salvação. Do outro, a liberdade humana, onde a graça é oferecida a todos, mas nem todos a recebem. Sobre isso, eu quero tratar no vídeo de hoje com você. Queridos, eu não pretendo abordar esse tema como quem tenta encerrar esse debate, como quem tem uma palavra final. Mas eu quero abordar como alguém que busca um entendimento equilibrado. Nesse sentido, nós vamos recorrer a uma linha de pensamento pastoral, bíblica e madura. Vamos buscar reconhecer, sobretudo, que Deus é soberano para criar um mundo onde livre-arbítrio coexiste com a sua soberania. Predestinação, nesse contexto, não é Deus escolhendo arbitrariamente uns para o céu e outros para o inferno. É Deus, em sua infinita misericórdia, traçando um plano em Cristo, no qual todo aquele que está nele, Cristo, torna-se herdeiro da salvação. A predestinação não está isolada da pessoa de Jesus. Nós fomos predestinados nele para sermos filhos, filhos por adoção. Adotar é um ato de amor deliberado. Deus nos viu não como merecedores, mas como alvos do seu afeto eterno. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele nos desejou como filhos. E esse desejo foi tão intenso que o Pai enviou o próprio Filho para morrer e tornar isso possível, não por mérito, mas por graça. E se ainda houver dúvidas sobre a resposta do homem diante disso, lembre-se da história do filho pródigo. O pai permanece pai, mesmo quando o filho sai de casa. Ele não força o retorno, mas permanece de braços abertos. Esta é a tensão saudável entre a soberania e a responsabilidade. Deus predestinou o caminho, e o caminho é Cristo. Mas o passo para entrar nesse caminho continua sendo nosso. Essa é a nossa parte, essa é a nossa responsabilidade. Você sabia que a sua participação é mais importante do que você imagina? Essa mensagem está falando ao seu coração? Está fortalecendo a sua fé? Despertou algo dentro de você? Então deixe aqui o seu like, compartilhe com outras pessoas e escreva aqui no comentário aquilo que Deus ministrou ao seu coração através dessa palavra. Cada comentário, cada compartilhamento e interação faz com que essa mensagem alcance mais vidas através do YouTube e leve esperança, fé e transformação para quem precisa ouvir. A santidade, por exemplo. A santidade é uma consequência de estar em Cristo. Ser santo não é ser perfeito, mas separado. Não se trata de religiosidade, mas de uma resposta natural a um amor sobrenatural. Quanto mais consciência temos de que fomos amados, escolhidos e adotados, mais naturalmente desejamos viver de modo santo. Não por imposição externa, mas por uma transformação interna.
Por exemplo, Efésios 1,6 nos diz o seguinte: para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo converge para a graça. Tudo é por causa da graça. E tudo deve resultar em louvor por causa da graça. Como diz aquele antigo hino: maravilhosa graça, maior do que o meu pecar. Este é o milagre supremo. Um pai que escolheu nos amar apesar de nós. Um filho que nos inseriu em si mesmo. E um espírito que nos convenceu a permanecer. Essa é a nossa segurança. Você foi predestinado para ser filho. O Pai te viu. O Filho te buscou. O Espírito Santo, ele te cela. A sua parte é permanecer no corpo de Cristo. E assim, toda sorte de bênção já está em você. Deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Você sabia que o conteúdo desses vídeos fazem parte dos livros escritos pelo pastor Eduardo Melo? O primeiro é um pouco mais profundo, é uma exposição de Efésios capítulo 1. E o segundo é Mais Deus, que é baseado no capítulo 2 de Efésios. Tudo que está sendo tratado nesses vídeos também podem ser encontrados nesses livros, só que de maneira mais aprofundada. Se você deseja continuar mergulhando na revelação das Escrituras, é só você botar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que está aparecendo na tela. E através da editora Eagle você consegue adquirir esses livros e ter uma jornada espiritual de crescimento aí na sua casa. Então escaneia, você não pode perder. Queridos, eu quero chamar agora a voz da consciência. A voz da consciência representa todos vocês que estão acompanhando esse vídeo e que gostariam talvez de estar fazendo perguntas, estar tirando dúvidas. E você pode aproveitar e entrar aí fazendo suas perguntas, comentando no vídeo. E mais, quando nós atingirmos 1000 seguidores, você vai ter a oportunidade de ver essa voz. Que alguns perguntam: de onde vem essa voz? Quem é essa voz? Quando chegarmos a 1000 seguidores no canal, você vai conhecer quem é a voz da consciência. Voz da consciência, qual é a dúvida de hoje? Qual é a pergunta que você tem hoje? Graças e paz, pastor. Bom, é um assunto um pouco polêmico, mas a minha pergunta é o seguinte: já que estamos falando de predestinação, se Deus já sabe de tudo, as minhas escolhas então realmente importam nesse caso? Bom, talvez essa é a sua pergunta. Será que as suas escolhas, elas importam, tendo em vista que Deus já sabe todas as coisas e já predestinou todas as coisas? Vamos usar a palavra de Deus, que é quem faz a mediação, quem dá a resposta final e que é o nosso manual de vida. Veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio 30:19. Diz assim: hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra ti, que te apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Mas a predestinação de Deus, ela é uma predestinação que, mesmo Ele sabendo de todas as coisas, Ele também nos dá a opção de escolher. Veja bem o que esse texto está dizendo. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra ti, que te apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte. Veja bem, o Senhor está dando a opção de uma escolha para você. Da bênção e da maldição, Deus está dando uma oportunidade de você decidir. Porém, Ele ainda dá um conselho, e Ele vai dizer o seguinte: escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Queridos, existe uma coisa curiosa que é muito da nossa cultura.
Nós temos dificuldade de entender essa coexistência entre a soberania de Deus, a predestinação de Deus, a soberania eterna de um Deus que é soberano, e o arbítrio e a liberdade da escolha humana. Quando nós conhecemos, por exemplo, a cultura judaica, você vai perceber que para o judeu isso não é difícil, porque a mentalidade judaica é uma mentalidade que consegue conversar, consegue dialogar, consegue coexistir tanto a soberania de Deus quanto o arbítrio humano, tanto a liberdade do homem para a escolha, quanto a soberania de Deus quando o homem escolhe. O que eu quero que você compreenda é que, sim, você é responsável pelas suas escolhas. Sim, você é responsável pelas suas decisões. Mesmo debaixo da soberania de Deus, você é responsável. Porque existe uma responsabilidade sua, existe uma responsabilidade do ser humano, mesmo diante da soberania de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Portanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, todas essas palavras, as bênçãos e as maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem, onde quer que o Senhor teu Deus te dispenses entre as nações, e quando te converteres a Yahvé, o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos com toda a disposição do coração, e vontade da alma, melhor dizendo, então o Eterno, o teu Deus, mudará a tua sorte para melhor e se compadecerá de ti. O Senhor teu Deus te fará retornar do exílio e te restaurará e terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Mesmo que tivesse sido expulso para terras mais longínquas debaixo do céu, de lá o Senhor teu Deus te trará de volta para te reunir em nação. Olha o que o Senhor Deus está dizendo. Se você se quebrantar, se você decidir mudar sua postura, decidir mudar o seu comportamento, Deus também vai mudar a atitude dele para contigo. Essa palavra era o Senhor dizendo para Israel: vocês foram levados para o exílio, vocês foram levados a viver esse juízo por causa da desobediência de vocês. Mas da mesma maneira que a desobediência gerou esta maldição, a obediência vai gerar a bênção. Então entendam uma coisa: as suas decisões fazem toda a diferença, porque as suas decisões geraram maldições. Se as suas decisões geraram maldições, as suas decisões também podem gerar bênção. Pois bem, queridos, o nosso vídeo vai ficando por aqui. A gente encerra hoje, mas olha o que vai acontecer no próximo vídeo. Muitos se sentem indignos e pensam: eu pequei demais, Deus não pode me amar assim. Mas é exatamente assim que Ele ama você. O Pai ainda te chama de filho. Ele ainda prepara o anel, as sandálias e o banquete. Deus, Ele é o juiz que não ignora a lei, mas que decide pagar Ele mesmo a pena no nosso lugar.